De volta aqui pra gente comentar a Flor Fazendeira. Quem diria, né? Tá até o chapéu de fazendeiro aqui atrás. Quem diria que a Flor, né, a mais subestimada das peoas da Fazenda, iria conseguir vencer e se tornar a fazendeira da semana. Nem eu esperava esse plot twist todo, viu? Nem eu imaginava que Flor Fernandes, na altura ali de tudo que aconteceu com ela esta última semana, fosse vencer a prova do fazendeiro. Todo mundo ali, inclusive na própria casa, não apostou nela. Eu acho que a única pessoa que apostou que venceria, que ela venceria essa prova foi ela mesma. Porque ninguém apostou na Flor. Ninguém apostou. Ninguém, assim, teve a menor coisa de apostar na Flor. E é o que eu falei pra vocês. Uma das melhores qualidades da Fazenda, gente, é a virada de jogo. É uma das melhores qualidades que a Fazenda tem. Isso não acontece muito no BBB, isso não acontece muito em outros reality shows. Mas na Fazenda é a melhor coisa. Porque vira o jogo, as coisas saem daquela certeza que todos eles têm lá dentro. Lá dentro eles têm a certeza mais que absoluta que a Flor seria eliminada. Fácil. Mas não parece que vai ser a Flor que vai sair amanhã. Me parece que quem vai sair amanhã vai ser a Vivi. Vamos lá dar uma olhadinha no Votalhada, né, gente? Olha só aqui o Votalhada. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá a enquete aqui do canal. No Votalhada, vocês aqui estão dizendo basicamente que a Flor vai embora amanhã, ó, sem se despedir. Que a Flor não, que a Vivi vai embora amanhã e que vocês querem a treta rolando. Olha aí o Votalhada de hoje. Olha aí esses números, né? Vamos lá acompanhar juntos? É Love com 55,62% voltando. Sasha com 29,17% voltando. E Vivi sendo eliminada com 15,21%. Eu acho, inclusive, que é o melhor cenário. Os dois voltando e a Vivi indo embora. Primeiramente porque todos eles têm a certeza de que só pelo fato da Vivi ter entrado na Fazenda por uma votação do público, ela é meio que intocável. Então seria interessante ela indo embora amanhã. Vai ser também interessante a gente ver o Sasha e o Zelov voltando. Primeiramente porque o Zelov voltando vai destruir muita coisa ali no grupão. Especialmente aquele discurso todo engajado das meninas. Porque elas têm certeza de que de alguma forma o público não apoia isso. Mas ao mesmo tempo elas não sabem o que o público está assistindo ou não aqui fora. Vai ser interessante ele voltando. E pro Sasha, gente, pra ele vai ser interessante voltar porque ele está se achando mesmo o líder daquele grupão. E de uma certa forma, ele é. Só que as meninas ali já estão um pouquinho chateadas com ele, porque ele meio que tá querendo usar isso pra se proteger. E elas não querem que isso aconteça. Vamos lá te explicar algumas coisas que a gente não te falou no resumo de 24 horas, porque nem tudo ali é mostrado pra gente, né? O programa já começou mostrando aí o spoiler da prova do fazendeiro, que era basicamente um jogo de tabuleiro, gente. Um jogo assim, em que você tinha que acertar. Mas essa conversa aqui, entre a Gisele e a Luana, é bastante interessante. Nessa conversa, as duas estavam falando do Sasha. Especialmente a forma como o Sasha está manipulando a situação para que ele saia como se ele merecesse ali a proteção de todo mundo. Ele está manipulando a situação de modo que ele saia como coitado. E a Luana meio que já percebeu isso também. A Gisele até disse para a Luana que o Sasha dá a entender que ele entrou bastante treinado na Fazenda. Até a Luana pergunta assim, treinado como? Treinado como ator? E a Gisele, não. Ele estudou bastante as outras edições, estudou bastante o jogo, então ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Eu tenho que concordar com a Gisele que sim, o Sasha entrou sabendo de muita coisa. Aí depois teve essa outra conversa aí da Júlia com a Raquel,
que justamente a Júlia dizendo que não tem muita base a Fernanda dizer que existe um grupão em menos de 24 horas que eles entraram na fazenda. Porque na visão dela, os grupos só foram acontecendo nos dias seguintes. Mas, ao mesmo tempo, ela acaba também dando razão para Fernanda, porque afinal, ela se juntou por afinidade com outras pessoas. E a Fernanda não. A Fernanda não teve essa afinidade logo de cara com as meninas. Ela sabe porque ela esteve do lado das meninas nos primeiros dias. Então, ela sabe exatamente que as meninas não tiveram afinidade com outras pessoas da casa. Então, obviamente que existiu, sim, um grupo formado ali em menos de 24 horas que o programa começou. Inclusive, cabe lembrar que foi a Luana e depois a Larissa quem introduziu o tema votação. Menos de 2 horas que eles entraram na fazenda. Porque foi a Larissa, se eu não me engano, que falou que já na primeira terça-feira já teria uma formação da roça. Nunca viu a fazenda na vida, né? Porque afinal a formação da roça acontece 10 dias depois que o programa está no ar. Então você tem 10 dias para conviver, para saber como é que as pessoas são, para aí você formar a primeira zona, a primeira roça. A Raquel falou que a Fernanda estava viajando, que não era isso, que a Fernanda é que estava inventando essas coisas e tal. Mas não é assim. Aí depois, a Larissa e a Luana foram conversar. A Larissa foi tentar ali falar bem do Sasha para a Luana. Só que a Luana falou que ela já percebeu muito bem quem é o Sasha. Ela já percebeu muito bem que o Sasha é o cara manipulador, que o Sasha tá querendo se dar bem, mas que ela não quer isso pra ela. Então que ela não vai aceitar esse tipo de coisa. Que ela não vai aceitar, por exemplo, defender macho manipulador e mau caráter. Quer dizer, ela não falou mau caráter, mas ela deu a entender isso do Sasha, né? Enfim, isso aí foi o que eu achei de interessante. Aí mostrou lá depois a Galisteu entrando lá na fazenda, falando lá com os que vão fazer a prova do fazendeiro, a Vivi, a Flor e o Zelov. E aí ela perguntou pro Sasha, né? Você foi vetado da prova do fazendeiro, como é que você se sente? E aí o Sasha diz assim que deu a entender que estava frustrado porque não ia fazer a prova. Mas ao mesmo tempo ele falou que ele e o Zelov tem assim um grande embate na frente. O Zelov tava com sangue nos olhos, né? Pela cara dele você vê que o cara tava focado ali para vencer a prova. Infelizmente a prova não o favoreceu, né? Foi uma prova de sorte. E aí ele disse que ele e o Zelov são grandes embates da fazenda, então era compreensível que o Zelov fizesse isso com ele. Impedisse ele de fazer a prova. Ainda bem que ele sabe, né? Mas que ele, ao mesmo assim, estava curtindo a experiência de estar na fazenda. Que bom, né? Que bom que pelo menos ele tá curtindo isso. Aí depois ela perguntou assim pra Júlia, pra quem ela queria passar o chapéu de fazendeira, porque afinal, né, os últimos momentos dela como fazendeira estavam acontecendo ali. Aí, sem cerimônia, ela disse assim que queria passar o chapéu para Vivi, porque afinal a Vivi é loira e ela queria passar um chapéu de loira para loira. Ninguém acreditou que a Flor teria essa capacidade, ninguém, absolutamente ninguém. Aí a Galisteu mandou lá os 3 descerem para fazer a prova. E aí algumas coisas interessantes após a votação de ontem. Primeiro, a Flor passando mal e a Camila indo acudir. A Flor dizendo que estava sentindo alguma coisa no coração. Aí a Camila pedindo água, traz água aqui para ela, que ela não está sentindo bem e tal. Então a Flor ali, tendo alguma crise. O Zelov falando ali sobre a votação. Falando ali que o pessoal dizendo que não combinou voto, quando na verdade combinou sim, e combinou, ele tem razão, combinou mesmo o voto. E falando ali sobre outras coisas, mas o que interessa é ele falando mesmo sobre voto, ele falando mesmo sobre essa coisa que ele teve. Você percebe aí também que ele tem uma certa aproximação com o Gilson. Aí depois ele também pergunta pro Zac se ele também teve essa mesma percepção ali, se ele também viu que aconteceu alguma coisa do tipo. E aí o Zac meio que confirmou também que ele percebeu essa movimentação toda ali.
Aí houve um outro momento que foi o que começou a briga entre o Yuri e o Gilson. O Gilson estava na dele ali, fazendo as coisas dele, quando o Yuri estava conversando com a Vanessa. E aí ele foi falando para Vanessa que se ele fosse o fazendeiro, né, que infelizmente não deu para ele ser o fazendeiro, mas que se ele fosse fazendeiro, o Gilson ia direto para a roça, queria botar o Gilson direto para a roça, que se ele fosse fazendeiro, ele ia fazer mesmo, que ele não estava nem aí e tal. E aí ele começou a gritar pro Gilson, né, chamou o Gilson de planta, essas coisas, a confusão toda que eu te falei nesse vídeo aqui. Foi o próprio Yuri quem provocou. Pelo menos a gente já tem essa resposta, né? Pelo menos a gente sabe que foi o próprio Yuri quem provocou esta situação. E no fim, isso vai acabar se voltando até contra ele mesmo. Porque o que vocês vão ver lá na frente? Caso o Gilson consiga mesmo se tornar mais forte com o público, o que vai acontecer? Yuri basicamente terá o ranço do público para ele. E aí as coisas não vão dar legal para ele, né? Agora, vocês já entenderam como essa confusão começou. E sim, o Gilson tem razão. O cara foi bobo ali. O cara foi um palhaço de ficar provocando uma situação sem necessidade. Não havia necessidade, inclusive, de chamar o outro lá de bobão, de palhaço, essas coisas, de provocar uma briga só por provocar. Fica parecendo, inclusive, que você não tem nada de interessante para fazer. Gilson tem razão, inclusive, nesse ponto, né? Mas enfim, vocês já entenderam como a confusão começou e aí como o próprio Yuri foi mantendo isso ali funcionando. Agora, sabe o que eu acho mais estranho? É que ele fala sobre o Gilson estar se apoiando todo o tempo em outras pessoas, que eu não vejo, basicamente, eu vejo o Gilson muito solitário. Eu observo as câmeras do Play Plus 24 horas, eu vejo o Gilson solitário, eu não vejo ele com outras pessoas ali. Eu não vejo ele conversando com ninguém, eu não vejo ele ali tendo muita convivência com as pessoas, porque as pessoas meio que isolam ele. Então eu realmente não vejo isso. Mas ele disse assim que o Gilson fica escorado em outras pessoas. Mas rapaz, quem tá escorado em outras pessoas é você. Você tá escorado no Gui, você tá escorado no Cauê. Basicamente, inclusive, parece que tem uma química entre você e o Cauê. Cauê não, e o Gui. A gente já percebeu, inclusive, como o Gui olha pra você. Parece que o Gui realmente tem alguma coisa ali diferente por você, né? De qualquer forma, foi isso que aconteceu. E aí eu também não tinha visto aí a Flor conversando com a Flora. E aí ela pedindo desculpas pela intenção, como ela falou a palavra coitado, que ela disse que não queria falar coitado no mau sentido. Que ela não queria falar coitado, como assim, ai, coitado daquela pessoa e tal, naquela forma negativa. Mas que ela queria ter falado assim, para expressar uma solidariedade ao pai dela, que ela entendia a situação do pai dela e tal. Só que aí a Flora falou que quando a Flor usou essa expressão de uma forma equivocada, colocou esta palavra em outro contexto, a Flor meio que tentou desmerecer o pai dela, e aí ela falou que o pai dela é o maior tesouro que ela tem, então ela não gostou, ela se sentiu atacada com isso, e aí a Flor pediu desculpas pra ela de novo e tal, que não era a intenção dela, e que ela se expressou mal quando ela usou essa palavra. Ela não queria ter usado essa palavra, mas ela não tinha outra palavra para expressar a solidariedade que ela estava tendo ao Arlindo Cruz. Pô, você sabe um monte de palavras. Você falava no Fofocalizando ali, né? Você tinha uma certa consistência nas suas palavras. Você sabe um monte delas. Talvez porque você queria mesmo provocar a Flora. Você queria provocar aquela situação. Depois você se sentiu mal, porque afinal você lembrou que o Arlindo Cruz não tá numa situação legal. E aí você meio que se sentiu mal com o fato de você ter atacado ele para atingir a Flora. Quando você deveria ter atingido a Flora de outras maneiras, sem precisar usar o pai dela. De qualquer forma, ela pediu desculpas. Enfim, aí depois lá, a Raquel falando com Sasha, dizendo que ela ia pedir lá pros carrinhos para manter ele lá. E aí depois, acho que era a Júlia também falando ali sobre a votação, alguma coisa do tipo que eu nem lembro mais, gente, porque pra mim não interessa muito. Aí teve esse outro momento que foi a Vivi conversando com a Vanessa. A Vivi meio que tentando puxar a Vanessa pro grupão.
Disse aí a Vivi que ela entrou depois, mas ela já percebeu que a Vanessa não é uma prioridade lá do grupinho, não é uma prioridade da Babi e não é uma prioridade da Fernanda. E que se a Fernanda tiver que escolher entre salvar a Vanessa e salvar a Babi, ela vai salvar a Babi e depois, quem sabe, ela salve a Vanessa. Então a Vivi meio que colocou a sementinha do mal e que foi por isso aí que ela já percebeu que, como ela chegou depois, ela podia entrar em qualquer grupo. Ela viu que tinha ali que se posicionar e acabou se jogando no grupão. Mas ninguém te salvou, né, Vivi? Você caiu na roça. Ninguém te salvou. Aliás, ninguém quis te salvar, porque você se jogou ali de graça. Você nem pediu pra entrar, você só se jogou. Ninguém quis te salvar. Depois que eles pensaram que eles deveriam ter salvo você. Mas aí já era tarde, né? Você já tava na roça. Não adiantou de nada você tentar envenenar aí a moça, né? No final das contas, a Vanessa tá tentando conviver. Uma coisa é você conviver, outra coisa é você ter as suas prioridades. Uma coisa não significa necessariamente a outra. Significa apenas que você precisa conviver. Afinal, é um reality de convivência. E aí, depois, eu também nem lembro o que foi que Sidney Sampaio falou. Gente, é um monte de informação que às vezes eu até prefiro deixar passar. E aí, hoje de manhã, o Zé Love tava falando ali pro Zac que se ele pegasse o fazendeiro, ele ia entregar entretenimento. Eu te falei isso ainda agora naquele vídeo, né? Ele disse que ia botar as pessoas que não querem fazer os animais pesados para fazerem os animais pesados, que ele ia fazer e acontecer e entregar o entretenimento que o Brasil merece. Não deu, né, Zé? Uma pena que não deu. Aí depois o Sacha foi descer lá pra ajudar a Larissa. E aí percebe como ele manipula a situação, né? Ele vai lá, pega nas costas dela e depois ela faz massagem nele. Olha só, fazendo massagenzinha. Teve uma cena que eu achei interessante que foi da Camila também. Não é com o Sacha, tá? É que a Camila disse que ela estava se sentindo menosprezada. Também, né, Camila, você se meteu num monte de um grupão que ninguém tá nem aí pra você. Se você fosse mais esperta, inclusive, você não cairia tão fácil nesse papo de militância. E aí você estaria tendo um destaque, porque quando você acaba cedendo muito para essa questão da militância, você acaba dando destaque a quem de fato tá se destacando com isso. Quem é a pessoa que está se destacando com isso? É a Suelen. Então você acaba dando espaço para a Suelen. E o espaço que era seu, que você poderia ocupá-lo, você entregou para a Suelen. A mesma coisa eu falo com relação às meninas. O Sacha claramente está manipulando a situação aí a favor dele. Foi pedir lá para fazer massagem nas costas e as meninas fizeram massagem nas costas para ele. Manipulando a situação. Aí depois, no meio disso tudo ali, eu já até esqueci, gente, o tanto de informação. Tá aí a cena da Camila se sentindo menosprezada. Ela falou isso pra própria Suelen. Pois é, né, Camila? Teria sido diferente se você se destacasse mais, porque você disse que você foi pra Fazenda pra você mostrar o seu lado da história. A sua visão, aonde você protagoniza a sua história. Você não tá protagonizando a sua história. Você está colocando o protagonismo da sua história na mão de outra pessoa, que é a Suelen. Se você realmente tem... Uma coisa é você ter opiniões fortes, opiniões que realmente contam. Outra coisa, Camila, é você concordar com outra pessoa e reforçar o ponto de outra pessoa. Que foi o que você fez com relação à Flor, que foi o que você fez naquela confusão toda. Você acabou não se destacando ali, você acabou reforçando só a Suelen. Esse tipo de coisa vocês precisam perceber num reality show, porque é isso que faz a diferença. Então ela tá se sentindo menosprezada pelos colegas. E aí tá o que eu falei sobre a aposta, né? Olha só, o Zé Love teve 13 votos, a Vivi teve 10 votos, e a Flor, 1 voto, que deve ter sido o dela, né? 1 votinho pra Flor voltar fazendeira. O único votinho, 1. Pois esse 1 foi suficiente para fazer ela voltar fazendeira. Vamos lá te explicar como é que foi a prova, né?
Hoje à tarde também rolou aí as meninas já chateadas com o menino lá, o Fernando. E o Fernando já se distanciou do grupão, tá? Porque depois que a Flor ganhou, ele tava na casinha da árvore com o grupinho ali, com o Zé Love, com o Sidney, tá? Ele já tava com essa galera toda também. Pois é, né? Difícil, Fernando, tá meio difícil, né? É melhor você deixar um pouquinho a cozinha de lado, deixa eles se virarem para fazer a comida deles, vá viver a sua vida, que é a melhor coisa que você faz. O que era a prova do fazendeiro? Uma prova de sorte, gente. Uma prova de sorte bem simples, não tinha muita coisa nessa prova, tá? Eles basicamente tinham que somar a maior pontuação. Todos os três começavam com 10 pontos, e aí eles iam escolhendo aí nesse tabuleiro. A gente sabia o resultado da prova porque a Galisteu falou que o gabarito estava lá no site do R7. Então a gente baixou o gabarito, obviamente, e acompanhou a prova com o gabarito. Então a gente sabia de antemão quem ia vencer a prova de acordo com as escolhas de cada um. Não era difícil, inclusive. Era bem simples, tá? Não era complicado. E aí eles escolhiam, cada um começava com 10 pontos. A cada acerto, eles iam tendo um multiplicador. E se eles pisassem em cima da bomba, não marcava nada, não pontuava. Mas também não perdia. É só isso, gente. A prova era só isso. Nada demais. Era puramente sorte. Não tinha nada ali de esforço, nada dessas coisas. Enfim, a Galisteu começou a prova ali, definindo a ordem. A primeira pessoa a jogar era a Flor. Prova de sorte, você tirou o número 1, você tem uma vantagem enorme. E aí a Flor já começou acertando. Ela foi no número 5, acertou o multiplicador vezes 2. Aí o Zé Love também acertou ali o multiplicador, se eu não me engano foi vezes 2 também. Aí a Vivi tirou o vezes 3. Nessa primeira rodada, aliás, o Zé Love foi vezes 3 também. Aí nessa primeira rodada, a Flor tinha 20 pontos, o Zé e a Vivi tinham 30. Aí vai para a segunda rodada, a mesma coisa. Gente, foi só isso a prova, tá? Era só você ter a sorte de pegar o multiplicador certo. Ela pegou vezes 2, e aí ela foi aumentando, 60, 60, e depois outros foram levando bomba. E aí na terceira rodada ela pegou um vezes 3, o Zé Love pegou um vezes 2, a Vivi pegou um vezes 3, e aí a Vivi e a Flor empataram na terceira rodada. E o Zé Love foi ficando para trás. Se ele estava fazendo as contas, ele já tinha percebido que ele não estava numa situação legal. E aí, na quarta rodada, a Flor levou a primeira bomba dela. E aí, o Zé também levou a primeira bomba dele. E só a Vivi marcou, vezes 2. Então, a Vivi despontou e eles foram ficando para trás. A Vivi fez 300 e poucos pontos aí. A seguir, na quinta rodada, a Flor fez um multiplicador 2. O Zé Love também fez o multiplicador 2 e a Vivi também fez o multiplicador 2. E aí ela foi para 720, a Flor com 360 e o Zé Love com 240 na rabeira da lista. A única forma que o Zé Love tinha de tentar melhorar era fazer com que as duas errassem. As duas errando ali, ele teria chance e ele também tinha que tirar um vezes 4. Ele até tirou, mas não deu muita diferença. A Flor tirou o vezes 4, né? Foi aí que a Flor despontou de vez, porque ela já estava com uma pontuação alta. O Zé Love também tirou na quinta rodada o vezes 4, e aí ele passou para quase 1000 pontos. E a Vivi ficou ali com vezes 3, o que também já fez uma baita de uma diferença para ela. Ela foi para 2.160 pontos, ele para 960 e a Flor para 1.440. Na sexta rodada, foi quando as coisas começaram a despontar para a Flor. A Flor pegou uma bomba, o Zé acertou ali um multiplicador vezes 2 e a Vivi também levou uma bomba. Só o Zé marcou nessa. A Flor já tinha ficado para trás, né? Na sétima rodada, aí o negócio virou para a Flor. Tirou um vezes 2 para ela. Depois o Zé tirou aí uma bomba. Ficou para trás. E a Vivi também acabou tirando ali. Aliás, a oitava rodada. Desculpa, gente. Eu acho que eu pulei aqui, tá? Na última rodada,
só tinham 3 escolhas que eles podiam fazer ali, tá? A última rodada. Ela começou com 1.440 pontos. Muito pouco. Mas ela tinha que tirar o multiplicador certo. E ela tirou. Vezes 2, tá? Ela tirou de 1.440, foi para 2.880. E os outros 2 ali em cima eram bombas. O Zé Love tirou a bomba e a Vivi também tirou a bomba. No fim das contas, Flor com 2.880, Zé Love com 1.920 e Vivi com 2.160 pontos. Quem foi que se tornou fazendeira aí? A Galisteu anunciou que o fazendeiro fez 2.880 pontos. Flor fazendeira ali quando ninguém apostava nela. Flor se tornou fazendeira. Fazendeira, voltou fazendeira mesmo. E com um monte de gente ali pedindo pra ficar ali no pé dela, enchendo o saco dela. Sério, a Flor ali, já todo mundo que bateu nela no domingo, já tava atrás dela porque ela se tornou fazendeira. Ganhou, o Zé até ficou feliz e pronto. Quando ela voltou ali pra sede da fazenda, bateu logo no sino com força, entrou. E a recepção dela até que foi calorosa por ambos os grupos, né? Eles tinham medo que o Zé Love voltasse fazendeiro. Mas a Flor voltando, digamos que seria um mal menor. O ideal seria a Vivi voltando fazendeira. Mas como não foi, restou apenas a Flor mesmo. E aí a Flor abraçou cada um deles, abraçou todo mundo. A Suelen não gostou nem um pouquinho, né, que a Flor se tornou fazendeira. Tá vendo só no que dá você querer militar pra cima dela? Tá vendo só no que dá você querer ficar gritando com a Flor? Ela virou o jogo. Essa é a fazenda que a gente gosta de ver. Ela virou o jogo de uma forma maravilhosa. Eu amei a forma como a Flor virou esse jogo. Na sorte, assim, na última, que ela tava ali para perder aquela prova. A Vivi seria a fazendeira, mas ela venceu. Foi com força, com fôlego, venceu, se tornou a fazendeira desta semana. E, sendo sincero, né, eu achei que foi até melhor para Flor, porque agora ela vai poder se mostrar de uma outra forma na fazenda. Eu acho que a Flor vai ganhar um pouquinho de confiança. Eu acho que a Flor agora ela vai pensar ali de uma forma mais, como eu posso dizer, tranquila. Porque agora ela não corre o risco de ir para a roça. Quem ela pode indicar? Não sei. Pode devolver na Júlia e dizer, bom, tô indicando a Júlia única e exclusivamente porque ela me botou na roça pela primeira vez. E aí ela acaba dando a chance pra Júlia se tornar fazendeira de novo, ou então ela pode escolher qualquer outra pessoa para isso. Seja lá como for, né? A casa inteira foi pra cima da Flor, ela abraçou todo mundo, ficou uma festa, aí a Galisteu entrou ali, pediu para eles ali explicarem por que o público devia deixar eles ficarem na casa e tal. Aí o Sasha foi lá, dizendo que ele é um ator há mais de 20 anos, que tem uma carreira há mais de 20 anos aí e tal, e que ele tava pedindo pro público dar mais uma chance para ele, porque ele quer mostrar o jogo dele e tal, enfim. Aí a Vivi, eu não entendi o discurso da Vivi. Ela disse umas coisas ali, que ela foi lá pra jogar, foi lá pra entregar, não sei o que, isso até essa parte eu entendi. Mas aí ela meteu o negócio da Gaia no meio, tipo assim, eu não entendi o que ela quis dizer com isso, né? Eu não entendi exatamente onde a dona Vivi quis chegar. Fiquei perdido. E aí o Zé Love, aquela mesma coisa do Sasha, que ele foi lá pra jogar, que ele quer realmente jogar, mas que ele não tá disposto a fazer tudo pelo prêmio, que ele não entrou tão disposto assim pra isso e tal, enfim. Aquela mesma coisa de sempre. Aí Galisteu saiu, deixou eles lá comemorando e você começa a ver que as pessoas ali já começam a cair em cima da Flor, né? Olha lá, a Flor falando com as pessoas e todo mundo caindo em cima dela. Olha aí as pessoas em cima da Flor, né? Pois é, foi só se tornar fazendeira, a coisa mudou. Pois é, né, gente? Só se tornar fazendeira que a coisa muda.
E aí depois o grupão começou a gritar ali, Sasha, Sasha, Sasha. E aí a Raquel disse, eu vou pedir pros carrinhos pra salvar o Sasha. Vou pedir pros carrinhos. Até perguntaram, né, o que é o carrinho? Se tivessem visto o BBB, saberiam que era a torcida do Davi. No fundo, a torcida do Davi tá cagando pra Fazenda. Então não vai fazer diferença alguma pro Sasha. Mas ela disse, eu, Raquel Brito, peço aí ajuda dos carrinhos pra salvar o Sasha, esse homem, não sei o que lá. Eu nem até esqueci o que foi que ela falou. Mas ela foi atrás de pedir votos pra torcida do Davi pra salvar o Sasha. Acho que não vai dar muito certo não, né? O Sasha vai acabar voltando, mas não porque a torcida do Davi tá ajudando ele. Ele vai acabar voltando porque a Vivi é uma planta. E ela assumiu que ela é uma planta. Pode ser que tenha um revertério ali e tal. Tá aí o momento que a Raquel tava falando com a torcida. Pode até ser que dê um revertério ali e, de fato, ele seja eliminado. Mas é o que eu acho mais difícil. Eu acho que é mais fácil ser a Vivi mesmo. Acho que a Vivi não tá no momento legal ali. Enfim, foi só isso aí mesmo, gente, o que aconteceu de hoje. Aí depois a Larissa foi pedir ajuda ali pra torcida dela, pra salvar o Sasha, porque o Sasha é aquele jogador, porque o Sasha é aquela coisa e tal. A Luana te avisou, né, que o Sasha tá querendo te manipular. Você tá caindo porque quer. Não foi falta de aviso. Enfim, gente, essa foi a primeira prova do fazendeiro de fato aí na Fazenda, a primeira semana que a dinâmica aconteceu do jeito que ela ia acontecer normalmente. O que a gente pode esperar agora? Amanhã a primeira eliminação. A primeira eliminação da temporada. Quem vai ser o primeiro eliminado da Fazenda 16? Eu acho que vai ser a Vivi. Tenho quase certeza que vai ser a Vivi. Não posso afirmar 100% de certeza, porque afinal só quem sabe é o Carelli. Mas eu acho que vai ser a Vivi. Porque a própria Vivi, gente, ela já disse que ela é uma planta. E que ela foi planta na Grande Conquista. Ela já disse que é isso mesmo. Que ela entrou ali com esse estigma de planta. Que ela queria se livrar desse estigma de planta. Mas até agora ela não fez nada de diferente ali para se livrar do estigma de planta. Criou aquela intriga com o Gilson, que nem foi ela que criou, na verdade. Foi a Luana. Isso aí pra mim não é nem importante, inclusive. Eu acho que a Vivi foi um erro do público ter colocado ela lá. O de Black teria sido uma escolha muito melhor. Até porque ele estava mais disposto. Colocaram a Vivi porque acharam que ela e a Flor iam ser rivais. Mas não foi isso que aconteceu. Bastou a Vivi encontrar a Flor ali e não foi isso que aconteceu. Elas ficaram, amigas, até certo ponto, colegas. Porque elas já eram colegas no SBT. Por mais que uma não suportasse a outra, porque foi essa a história que muita gente colocou nas redes sociais, uma coisa é você não suportar, outra coisa é você ter que conviver com aquela pessoa. E sim, aquela pessoa você viu, trabalhou na mesma empresa que aquela pessoa durante tantos anos. Você pode não conhecê-la na intimidade, mas você conhece aquela pessoa há tantos anos que lá dentro da Fazenda ela é a única coisa familiar que você tem. E aquela pessoa acaba deixando de ser um problema para você e acaba se tornando até próxima. Foi o que aconteceu. Então, assim, eu acho que a Vivi não vai passar disso aí. Eu acho que a Vivi, o que ela tinha para apresentar, gente, ela já apresentou. O que a Vivi tinha para mostrar pra gente, ela já mostrou. Não acho que a Vivi vai entregar muito mais do que vocês estão vendo aí dela. Não acho que a Vivi vá ser diferente disso, tá, gente? Não acho. Eu coloquei uma enquete aqui no canal também, né? Porque afinal não vou confiar só no Votalhada. Vocês sabem, eu gosto até de usar os números do Votalhada. Mas eu também quero saber a opinião de vocês aqui no Faropop, né? Então vamos dar uma olhadinha no que vocês me disseram aqui, lá na comunidade do canal. Quem você salva? Zé Love com 54%, né? Vocês querem uma treta. Sasha Bali, 31%. Olha, vocês querem mesmo uma treta entre esses dois. Olha, vai ser interessante amanhã a volta dos dois, viu? E vocês querem eliminar a Vivi Fernandes com 15%. Acho que vai ser a Vivi mesmo. Pode ser que dê um revertério ali. Pode ser que no revertério as coisas mudem e tal. E aí o Sasha saia. Eu acho difícil, tá? O Sasha vai voltar porque afinal tem alguém pior do que ele pra sair da Fazenda que não tá entregando nada, que é a Vivi.
E aí vai logo o recado do público, né? Planta não, faça alguma coisa. Teve outras coisas que rolou na Fazenda também. Teve a Raquel hoje chocando o mundo, dizendo que ela nunca usou camisinha na vida, que ela nunca tomou um anticoncepcional na vida e que fazer sexo sem proteção nunca deu nada pra ela. A gente tá vendo a coceira lá na outra, né, Raquel? A gente tá vendo lá a coceirinha que você tá tendo, né? Até a Camila teve uma cena, acho que foi hoje de manhã, né? Do que eu vi um corte de vídeo, tá? Eu não vi a cena toda no contexto. Mas eu vi uma cena que a Camila percebeu que a Raquel tava coçando lá a outra dela. E aí o que foi que aconteceu? A menina, a Camila, chegou a oferecer uma pomada para ela passar lá na outra dela para ver se parava de coçar. Várias teorias do porquê que ela coça tanto lá embaixo, né, gente? Tem várias teorias. Mas a principal que dizem é que ela pode ter simplesmente depilado ali, passado gilete, aí dá aquelas coceiras. Seja lá como for, gente, né? A Raquel chocou o mundo todo, o Brasil todo, quando ela disse que nunca usou nenhum método anticoncepcional. Nada. E aí ela disse que ia pedir um teste para a produção porque ela poderia estar com a suspeita de estar grávida. E aí vocês percebem o quanto é perigoso se dar fama para uma pessoa que não é exemplo. Não é um bom exemplo. O que a Raquel falou ali só demonstra uma coisa. A total falta de educação sexual, a total falta ali de ensinar. Isso é o básico que as mulheres, as meninas, os homens precisam saber. Você vai sair, você vai ficar com alguém, por favor, se proteja. Use lá qualquer coisa. A Raquel disse, mas eu não transo com qualquer pessoa. Mas as meninas disseram, você pode não transar com qualquer pessoa, mas o cara pode transar e pode trazer doença pra você. E ela fez assim, que nem liga pra isso. Pra vocês verem o nível da ignorância que a pessoa tem com relação a esses assuntos, né? Eu fiquei chocado quando eu vi esse vídeo, fiquei chocado quando eu vi que a Raquel, basicamente, não tá nem aí, não tá ligando pra nada dessas coisas. Que ela faz que ela não tá nem aí. E agora vocês entendem, né? Porque o Davi é do jeito que ele é. Agora vocês entendem também, né? A irmã dele conseguiu ser pior do que ele. E olha que a irmã disse que queria ser médica obstetra, ou seja, cuidar daquela área lá que vocês sabem. Pegou muito mal, viu? Pegou muito mal aí o que a Raquel falou. Muito mal mesmo. Esse vídeo tá rodando aí. Aí a Raquel é outra que tá se achando demais na Fazenda, tá? É uma coisa que eu já falei. A Raquel tá se confiando demais no Davi. A Raquel tá se confiando demais que o Davi vai fazer de tudo pra salvá-la. Sendo que o Davi hoje perdeu um contrato milionário. Não tem nem dinheiro pra pagar o que ela disse que ele ia pagar. E ela é uma mitômana, vocês já perceberam, né? Que ela mente demais. Vocês já perceberam o tanto que a menina mente ali. Vocês já perceberam o tanto que ela inventa as coisas. Então, não tem milionário, não tem bilionário bancando ela. E o Davi, basicamente, ele disse que ia ajudar a irmã, e a irmã mal aparece na Fazenda. Se não fosse essas polêmicazinhas que ela mesma falou, algumas cenas engraçadinhas dela, ninguém ia lembrar que a Raquel tá na Fazenda. Não é só porque ela é irmã do Davi, ninguém ia lembrar dela. Pra vocês verem que o Davi foi o Davi e serviu só pra ele. Não adianta a Raquel tentar emular o Davi, que isso não vai colar. E agora que o público sabe quem é o Davi, vocês acham que a Raquel vai ter alguma chance? Ela tá se confiando nisso. E eu digo, melhor não se confiar. Pai dá muito mal pra você, inclusive. Mas enfim, gente. Só comentando aí essa cena da Raquel, porque eu achei um absurdo ela confessar que ela não tem nenhum tipo de conhecimento sobre educação sexual. E que ela tá nem aí pra essas coisas. E se tiver grávida, vai ser expulsa do programa, porque não pode entrar grávida ali. Enfim, coisas que a gente vai descobrir nos próximos episódios da Fazenda. Certo? Amanhã a gente tem a primeira eliminação. A gente vai ter o vídeo aí pra comentar às 24 horas. Agora eles estão dormindo, né? Aprenderam a dormir cedo. Exatamente porque tem que trabalhar cedo. Mas deu uma mornada na Fazenda. Não tá tão quente assim. Eu esperava que fosse esquentar muito mais pros primeiros dias. Mas enfim,
Vamos esperar para a segunda, terceira semana, que aí já pegou o ritmo da coisa, já foram eliminadas 2 pessoas e aí eles vão começar a compreender o jogo rodando. E aí a gente consegue entender melhor essa engrenagem toda. Mas até lá, vai ter que ser essa coisa morna mesmo que vocês estão vendo. Então, a gente vai contar para vocês no próximo vídeo aí, esse resumo aí do dia deles. Certo? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.